loja de jogos, em mídia digital. Você encontra aqui. Acesse nosso site www.cratosgames.com.br. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje galera vai ser relembrando e voltando aí ao passado, né, no Playstation 1 e no Playstation 2, como vocês viram no título. Que é isso mesmo, eu fiz também esse mesmo vídeo, só que do Playstation 3 e do Xbox 360. Os defeitos deles que causaram muitas decepções pra muitas pessoas e foram problemas e tals. E agora eu estou trazendo os defeitos que tivemos também no Playstation 1 e no Playstation 2. Problemas que era muito até comum, que era muito falado por muitos. E muitos quando ia comprar, antes de comprar, ou quando comprava, ficava com o pé atrás disso acontecer com o seu próprio console. Porque isso realmente era ruim, você juntava o dinheiro ali. Na época já era meio difícil, né, na época do Playstation 1 e do Playstation 2, pra ganhar um console, vocês lembram que era canseira pra caramba. A não ser que você já tinha dinheiro na época e tal, mas pra muitos ter um console na época era difícil pra caramba. Então comprar um console não era fácil. Aí comprava, ficava ainda com o pé atrás com esses problemas que eram falados a respeito. Que são defeitos que era meio que comum ali no Playstation 1 e também no Playstation 2 quando lançou também passou a ser meio que comum, né? Várias grades de fabricação poderia ter esses problemas, esses defeitos, que era muito relativo e você podia cair dar sorte, poderia não dar sorte. Que era o seguinte, galera, primeiramente no Playstation 1, ele tinha alguns problemas que eu acho que muitos que teve lembram desse problema do Playstation 1, que ao decorrer do tempo, coisa de 2, 3 anos ou menos ou mais, era meio relativo. O seu Playstation 1, ele meio que zoava o canhão onde encaixa o CD, sabe ali, onde encaixa o CD? Aquela base ali toda é um canhão. Aquele negócio zoava, ao decorrer do tempo você ia usando, ele ia desgastando o canhão, e ao longo do tempo o console ia dando a zoada. E o que vocês iam ter que fazer, tinha que fazer na verdade para os jogos funcionar. Porque com o decorrer do tempo que esse canhão ia zoando, na posição que o console ficava, ele já não rodava jogo nenhum. Você colocava o jogo, iniciava ali, dava reset no videogame para iniciar o jogo e não dava nada, podia colocar todos os jogos. E para isso voltar a funcionar os jogos, era só vocês darem uma inclinada no PlayStation 1. E ao longo do tempo ia estragando, ia desgastando mais do canhão e vocês iam ter que inclinando até deixar ele de cabeça para baixo. Eu não tive muito esse problema porque o meu Playstation 1 quando eu tive era o Baby, né? Que era aquele Playstation 1 Slim, aquele branquinho pequenininho. Aqui chama de Baby, eu chamo ele de Baby, né? Ele parece um nenenzinho, né? Desse tamanhozinho, branquinho e tal. Então ele é o Playstation 1 Baby. Então ele até que não era tão assim comum ter que ficar fazendo isso de ir desgastando e vocês irem ter que virando e deixar de cabeça para baixo. Tinha também, claro, mas o modelo principal do Playstation 1, que era aquele grandão, aquele tijolão dessa largura, dessa grossura e grande assim, aquele primeiro modelo do Playstation 1, que era o Fat, ele que apresentava mais esses problemas. Então ao longo do tempo vocês iam ter que ir virando ele para ele funcionar nos jogos até que vocês deixarem ele de cabeça para baixo. E ao longo do tempo esse canhão ia desgastando até chegar um momento que ele ia estragar e pifar e vocês iam ter que trocar aquele canhão lá, certo? Eu quando tive meu Playstation 1, galera, eu dei sorte pra caramba, até hoje eu dou muita sorte com meus consoles, porque, mano, até hoje, o único console meu que deu problema, até hoje, foi o meu Playstation 2. E é o terceiro Playstation 2 que eu tenho. É que ele tá aqui, inclusive, ó. Tá o controle dele aqui. Esse é o terceiro Playstation 2 que eu tenho. E Playstation 2 foi o único console que deu pau na minha mão, deu problema, né, no caso. Mas meu Playstation 1 quando eu tive na época não deu problema nenhum, e nem os outros, certo? Então o Playstation 1 não tive esse problema, mas muitos teve esses problemas que eu disse pra vocês aí. E também tinha aquele problema do Playstation 1, que às vezes vocês iam iniciar o jogo, quando o jogo era pirata, muitas das vezes, né? Muita gente teve o Playstation 1 destravado, né, que rodava jogos piratas, e quando ia dar aquela intro, né, do Playstation 1, às vezes dava aquela primeira intro, né, do Playstation 1, da inicialização, e depois não aparecia mais nada, e ali você via que já não estava funcionando. E era relativo, ao longo do tempo, o canhão ia zoando, e às vezes você colocava um jogo, funcionava, às vezes não, jogo novo às vezes não funcionava, outro jogo velho funcionava, era bem relativo isso, e fazia com que vários jogos funcionavam e vários jogos não funcionavam. Quem lembra de ter um Playstation 1 e ter ele desbloqueado, e vários jogos não funcionavam e outros funcionavam? Isso era muito comum, eu tinha muito jogo que não pegava e o jogo era novo, assim, não tinha arranhão nenhum, e quando você iniciava ele ficava dando aquela
intro lá que não funcionava e não iniciava. Aquilo era triste, com certeza, galera, no PlayStation 1. Já no PlayStation 2, galera, também não foi diferente, foi o outro console que lançou logo depois, claro, o PlayStation 2. E claro, ele também veio com problemas, né? Algumas grades dele também teve problemas, mas no PlayStation 2 eles já resolveram muito em questão de problemas e tal, e foi minimizado, foi menor o número de consoles com problemas. Mas tinha alguns problemas que era às vezes comum e era relativo, às vezes o seu dava isso, às vezes não, às vezes o seu durava 3, 4 anos, 5 anos sem dar nenhum problema algum, às vezes em um ano ele já dava problema sozinho, sem vocês deixarem cair no chão ou nada. Porque eu, né, meu primeiro PlayStation 2, como o PlayStation 1 também, meus primeiros, eu deixava demais cair no chão, não sei se era porque eu era criança, eu era desastrado, né, e os controles, o fio não era muito grande. Aí eu era doido, né, puxava assim uma vez o controle e o videogame, pá, caía no chão. Quem nunca fez isso, né, cara? Então, poderia ocorrer esses problemas, né, o videogame estragar, cair no chão e tal. Mas sem ele cair no chão ou algo do tipo, sem vocês fazerem nada, ele também podia dar problema, né, defeitos externo mesmo do console, que era do PlayStation 2. E quais eram na verdade esses problemas do PlayStation 2? Então, galera, no PlayStation 2 o problema era mais em questão de quem tinha ele desbloqueado, porque o desbloqueio do PlayStation 2 era um chip, ainda é, né, um chip que eles substituem o chip original do PlayStation 2 e colocam um chip lá que é o chip chinês, sei lá qual que é. Quem criou, acho que é os chineses que fizeram o chip de desbloqueio, que ele substitui o chip original, que é o que faz a leitura dos jogos originais, e coloca um chip que é o desbloqueio que faz o console aceitar mídias de DVD-ROM, né, que são CDs piratas e tal. Então, os maiores problemas no PlayStation 2 era quando você tinha ele desbloqueado, que muitos técnicos que vocês iam colocar esse chip, colocava o chip de linha bosta, colocava eles de qualidade horrível, ou sei lá, colocava os mais ruins que tinha, e a duração do seu videogame seria menos, né, porque colocando um chip mais vagabundo ali, o seu console poderia ser que em um ano ele pararia de rodar os jogos, e todos os jogos que vocês forem iniciar, aparecia aquela intro lá e depois não funcionava mais, que era triste aquilo no PlayStation 2. E quando colocava os chips melhores de desbloqueio, isso já era bem mais difícil de acontecer. Mas o que era mais comum no PlayStation 2 era isso, galera, era mais de quando o console era desbloqueado, né? Que às vezes os caras colocavam chips ruins e a duração do console ia diminuindo, né? Porque em pouco tempo ele não ia rodando mais os jogos, o canhão dele ia zoando e tal, por causa do chip de desbloqueio vagabundo que colocaram. Agora se colocasse dos melhores, aí já duraria mais tempo. Mas também, claro, isso era relativo. O PlayStation 2, galera, entre PlayStation 1, 2 e 3, até o 4 também, o PlayStation 2, se eu não me engano, foi o que apresentou menos problemas em questão disso. Não foi um console que sofreu esses negócios de superaquecimento, não foi um console que teve muito esses problemão não, velho. Os problemas do PlayStation 2 foram menores. Vale lembrar também, galera, que no PlayStation 2 os problemas desse tipo que eu falei pra vocês não ocorria só quando ele era desbloqueado e inserido aquele chip de desbloqueio dele, não. O PS2 travado também, ele poderia com o tempo ocorrer esse tipo de problema, ainda mais o primeiro modelo. Já nos dois primeiros Slim já era menor esses problemas aí, certo? Mas o PlayStation 2, como eu disse, foi o console assim que apresentou menos problemas. Os problemas maiores dele era quando ele era desbloqueado e colocava chips vagabundos nele mesmo. Aí também já tá explicado, né? Fizeram a modificação no videogame ali e tal, e a duração dele pode ser minimizada e tal. E também porque está rodando jogos piratas. E às vezes no PS2 você tinha jogo novinho, assim, sem arranhão nenhum, e não rodava, por causa do chip de desbloqueio que era meio ruim. Então os maiores problemas no PS2 que dava de defeitos, era mais quem tinha ele desbloqueado. O travado até que era bem difícil acontecer esse tipo de problema, né? Então, galera, era isso que eu queria deixar pra vocês, que eu queria comentar com vocês hoje aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Você aí que já teve um PS1, um PS2, já aconteceu alguma coisa do tipo com vocês? Comenta embaixo, eu quero ver a galera aí, vocês comentando, porque comigo já aconteceu. E é isso então, galera, eu vou finalizar o vídeo aqui então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, like aí embaixo aí no vídeo pra dar aquela força e aquela ajuda. Me segue nas redes sociais, Snapchat, Twitter, Instagram, tá tudo embaixo, me segue lá. Lembrando que no meu Snap é onde eu converso com a galera toda, então quem quiser me adicionar lá no Snap, tá aí na descrição. E é nóis, galera, muito obrigado a todos, valeu, follow e fui!